Em 2022, mais de 60 mil vidas foram perdidas em acidentes fatais nas rodovias brasileiras, gerando prejuízos superiores a 13 bilhões de reais para o país. Enquanto isso, na Alemanha, a taxa de mortalidade é de apenas 4 óbitos por 100 mil habitantes, contra 17 no Brasil. Mas o dado mais alarmante está aqui. 67,5% das rodovias brasileiras foram classificadas como regulares, ruins ou péssimas, segundo a pesquisa CNT de Rodovias 2023. Como é possível que um país que depende de suas estradas para movimentar quase 65% da economia continue negligenciando essa infraestrutura essencial? Por que seguimos aceitando que vidas e bilhões sejam perdidos, quando sabemos que rodovias melhores poderiam transformar nossa realidade? Se quisermos entender o cenário atual das rodovias no Brasil, precisamos olhar para os números. A malha rodoviária brasileira é composta por cerca de 1,7 milhão de quilômetros, mas apenas 12% desse total é pavimentado, segundo dados do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT. Para colocar isso em perspectiva, os Estados Unidos possuem mais de 6,5 milhões de quilômetros de rodovias, sendo 70% pavimentadas. Isso significa que, enquanto nossos vizinhos do hemisfério norte deslizam sobre o asfalto, boa parte do Brasil ainda enfrenta atoleiros e estradas de terra. Historicamente, o Brasil optou por priorizar rodovias como principal meio de transporte no país. Durante o governo de Juscelino Kubitschek, na década de 1950, o famoso lema 50 anos em 5 foi acompanhado por um investimento massivo na construção de estradas para atender à expansão da indústria automobilística. O problema? Essa expansão aconteceu sem um plano de manutenção. Resultado, as rodovias envelheceram e os reparos nunca vieram na velocidade necessária. De acordo com a Confederação Nacional do Transporte, CNT, hoje 66% das rodovias federais pavimentadas apresentam problemas como buracos, falta de sinalização e ausência de acostamento. Isso compromete diretamente a segurança, além de elevar os custos logísticos. O Brasil transporta cerca de 65% das mercadorias por rodovias, segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logísticas, NTC e Logística. Isso inclui desde alimentos perecíveis até produtos industriais. Agora imagine o impacto de um caminhão carregado de frutas que enfrenta buracos e lentidão em estradas esburacadas. O custo do frete aumenta, os produtos chegam mais caros ao consumidor e a economia como um todo sofre. Mas enquanto dependemos tanto das estradas, outros países diversificaram suas opções. Na Alemanha, por exemplo, quase 19,5% do transporte de carga ocorre por ferrovias, o que reduz a pressão sobre as rodovias e melhora a eficiência logística. Aqui não, as rodovias estão sobrecarregadas e subfinanciadas, criando um ciclo de deterioração sem fim. O descaso com as rodovias não afeta apenas a economia, mas também a vida das pessoas. De acordo com a pesquisa CNT de Rodovia 2023, o aumento do custo operacional do transporte rodoviário de cargas, decorrente da má conservação do pavimento das rodovias no Brasil, foi de 32,7%. Para quem depende de viagens diárias ou transporte rodoviário, isso significa mais gastos no bolso. E os acidentes? De acordo com a Confederação Nacional de Transporte CNT, os trechos rodoviários classificados como críticos concentram uma parcela significativa dos acidentes fatais no Brasil. Esses são lugares com problemas estruturais, como curvas mal projetadas, a ausência de iluminação ou pavimentação degradada. Não se trata de fatalidade, é uma tragédia anunciada. Mas por que chegamos a esse ponto? Quando discutimos os problemas das rodovias brasileiras, uma pergunta inevitável surge: o Brasil investe pouco ou simplesmente gasta mal? Como acontece em boa parte da infraestrutura do país, a resposta não é tão simples. Em 2022, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT, destinou cerca de 5,9 bilhões de reais para investimentos em rodovias federais. À primeira vista, parece uma quantia considerável,
mas está longe de ser o suficiente. Esse montante representa apenas 50% dos 12 bilhões de reais estimados como necessários anualmente para manter e expandir a malha rodoviária. Para comparação, os Estados Unidos alocaram mais de 88 bilhões no mesmo ano apenas para melhorias nas rodovias, enquanto países como França e Alemanha mantêm seu estoque de infraestrutura rodoviária acima de 60% do PIB. Já no Brasil, os investimentos não passam de 0,5% do PIB, um valor que sofreu uma queda de 16,42% na proporção do PIB nominal entre 2001 e 2023. Mas antes de apontarmos apenas para a escassez de verba, é preciso entender como o dinheiro disponível é empregado. E aqui entra um problema muito mais profundo: a gestão dos recursos. A corrupção, infelizmente, é uma praga frequente em obras de infraestrutura no país. Em 2015, a Operação Lava Jato revelou um esquema bilionário de desvios de contratos em infraestrutura, onde empresas inflavam os valores dos projetos ou recebiam pagamentos sem realizar as obras. Somente nesse esquema, ao menos 2,1 bilhões foram desviados. Um exemplo emblemático é a requalificação da BR-101 no contorno viário da região metropolitana do Recife. O contrato inicial era de 190 milhões de reais, mas investigações da Polícia Federal, que culminaram na Operação Outline em 2019, revelaram graves irregularidades e desvios de recursos. Os desvios, entretanto, não se limitaram à corrupção. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, o Brasil lida com inúmeros projetos rodoviários inacabados ou atrasados, reflexo de uma falta crônica de planejamento estratégicos e investimentos contínuos. Ainda que o número exato de obras paralisadas não seja especificado, o alerta é claro: gargalos logísticos e rodovias deterioradas demandam atenção imediata. Outro ponto crítico é o custo das obras rodoviárias no Brasil, frequentemente inflacionado. O Tribunal de Contas da União, TCU, já apontou problemas em concessões de rodovias em estados como Minas Gerais e Goiás, destacando a necessidade de reformular editais para garantir processos mais transparentes e eficientes. Sem isso, a burocracia e a corrupção e a ineficiência na logística de transporte continuarão sendo entraves significativos. Em outros países da América Latina, o cenário é mais otimista. O Chile e a Argentina, por exemplo, têm implementado projetos rodoviários com custos mais controlados e cronogramas rigorosos. Um destaque é o Corredor Bioceânico, uma rota de mais de 2.300 quilômetros que liga o Brasil ao Chile, passando pelo Paraguai e Argentina. O custo estimado de 10 bilhões de dólares resulta em cerca de 4,5 milhões por quilômetro, um valor relativamente competitivo. No Brasil, no entanto, o investimento público federal em rodovias atingiu em 2021 o menor nível desde 2006, de acordo com a Confederação Nacional do Transporte, CNT. A entidade calcula que seriam necessários cerca de 95 bilhões de reais para reconstruir, restaurar e manter a malha rodoviária nacional. Enquanto isso, estados e municípios frequentemente dependem de repasses federais que chegam atrasados ou insuficientes, enfrentam severas limitações para manter e melhorar suas rodovias. O resultado dessa combinação de escassez de recursos, planejamento ineficiente e falta de transparência é evidente: estradas mal conservadas e obras inacabadas. E assim permanece a pergunta: diante da falta de dinheiro e organização, existe uma saída para esse dilema? Se os desafios das rodovias brasileiras parecem gigantescos, as soluções podem ser mais simples do que imaginamos. A Alemanha, China e até nossos países vizinhos latino-americanos têm algo em comum: estratégias práticas e sustentáveis para a infraestrutura. O Brasil tem muito a aprender com esses exemplos e, mais importante, pode adaptá-los ao nosso contexto. As parcerias público-privadas, PPPs, despontam como uma resposta à precariedade das estradas brasileiras. Modelos bem-sucedidos mostram que é possível unir o setor público e o privado para criar rodovias de qualidade sem sobrecarregar o orçamento governamental. Um exemplo notável é a Rodovia dos Imigrantes em São Paulo,
administrada pela Ecovias. Apesar de ser uma das mais movimentadas do país, mantém altos padrões de segurança e qualidade. Isso é possível graças ao modelo de concessão, onde a empresa privada gerencia e mantém a rodovia sob fiscalização rigorosa do governo. Na Colômbia, um programa semelhante, chamado Quarta Generación de Concesiones Viales de Colômbia, pavimentou mais de 8.000 quilômetros de estradas com investimento até o momento de 15 bilhões de dólares. Até junho de 2023, o programa alcançou 75% de suas metas, prometendo reduzir custos logísticos e melhorar o transporte do país. E o Brasil? Por que não avança nesse modelo? A resposta passa pela falta de planejamento estratégico e pela insegurança jurídica, que afasta investidores e trava projetos importantes. Outro problema crônico no Brasil é a ausência de planejamento de longo prazo. Nos Estados Unidos, a Federal Highway Administration, FHWA, desenvolve planos rodoviários com metas para os próximos 20 anos, garantindo continuidade e objetivos claros. Por aqui, a descontinuidade é regra. O Tribunal de Contas da União, TCU, revelou que em 2024, mais de 11.900 obras públicas estavam paralisadas, representando 52% dos contratos ativos. Como respostas a esses gargalos, o governo lançou o Plano Integrado de Longo Prazo para a Infraestrutura, PILP, projetando ações até 2050. A proposta busca suprir deficiências e promover um crescimento econômico sustentável. Além disso, tecnologias avançadas como drones e sistemas de georreferenciamento oferecem soluções modernas para otimizar o planejamento e execução de obras, aumentando a eficiência e reduzindo custos. Enquanto insistimos em transportar a maior parte da carga nacional pelas rodovias, outros países já apostam em sistemas integrados. A China, por exemplo, utiliza o transporte multimodal que combina rodovias, ferrovias e hidrovias para reduzir custos e etapas logísticas. Com 39 centros ferroviários interligados, o país agiliza a distribuição de mercadorias e melhora sua competitividade. No Brasil, o potencial para ferrovias e hidrovias é enorme, mas subutilizado. A ferrovia Norte-Sul é um exemplo disso, conectando regiões-chave e funcionando como um eixo estratégico. Já a hidrovia Tocantins surge como alternativa à sobrecarregada BR-153, facilitando o transporte de cargas e ampliando as oportunidades de exportação. Na Europa, países como Alemanha e Suécia investem em rodovias do futuro. As chamadas e-highways usam cabos aéreos para alimentar caminhões híbridos, reduzindo drasticamente as emissões de carbono. Na Holanda, o projeto Plastic Road transforma o plástico reciclado em estradas modulares, mais duráveis e sustentáveis que os pavimentos tradicionais. E se olharmos para a segurança viária, o exemplo da Suécia impressiona. Desde 1997, o país implementa o programa Visão Zero, que parte do princípio de que nenhuma morte no trânsito é aceitável. A iniciativa combina engenharia de tráfego, regulamentação e campanhas educativas, resultando em uma das menores taxas de mortalidade rodoviária do mundo, apenas 223 vítimas fatais em 2019. Enquanto isso, no Brasil, a fiscalização e as campanhas educativas são esparsas e pouco eficazes. Adotar uma abordagem similar à sueca, baseada na responsabilidade compartilhada entre governo e cidadãos, poderia salvar milhares de vidas. Transformar nossas rodovias em referências de eficiência e segurança é possível. Resta saber, estamos dispostos a investir em soluções que já provaram ser eficazes e salvar vidas no processo? Deixa aí nos comentários a sua opinião e aproveite para ver o que a galera está comentando. Para descobrir como usar a engenharia digital para faturar R$5.000 no seu primeiro mês, clica no link que está na descrição para assistir a uma aula grátis antes que ela saia do ar. Para entender o porquê a maioria de nossas rodovias ainda são de terra, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu já te explico. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.